Fala, nação tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês, para falar um pouco mais de São Paulo Futebol Clube. Até porque o nosso tricolor ganhou mais uma vez o São Paulo ganha. Olha, o Crespo está deixando a gente mal acostumado. Não só o Crespo, mas, claro, o Luciano também, não é mesmo? Você que está chegando, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e já deixe nos comentários o que você achou da atuação do São Paulo Futebol Clube nessa partida contra a equipe do Juventude. Vamos falar um pouquinho sobre essa partida, vamos falar sobre o Luciano, vamos falar sobre o Luan e vamos falar sobre esse Kurt Zouma, zagueiro que pode estar vindo para o futebol brasileiro. A gente vai falar se há alguma possibilidade de ele vir para o São Paulo neste momento. Então chega mais, vem para cá e já responde uma pergunta bem rápida, prática e objetiva. Para você, o Luciano é ídolo do São Paulo? Essa é a pergunta que eu quero que você responda aqui nos comentários. Eu falo sempre, para mim, ídolo é uma coisa muito particular, ídolo é uma coisa muito forte, mas quero muito saber de você. O Luciano é ou não é ídolo do São Paulo? É ou não é, Silvio? Público. Enfim, não ficou muito bom, né? Mas, enfim, responda aí se o Luciano é ídolo do São Paulo, na sua opinião, tá bom? Vamos juntos, na minha opinião, se você quiser saber, eu ainda acredito que, se não é, tá muito perto de ser, viu, gente? Não dá para remar contra a maré. O Luciano é aquela situação de amor e raiva que andam lado a lado, não é mesmo? Aquela música, né, do Dilcinho, amor e raiva andam lado a lado. Então, às vezes a gente odeia, às vezes a gente gosta. Tem jogo que eu amo, tem jogo que eu amo o Luciano, tem jogo que eu odeio o Luciano. É aquela relação. Eu amo odiar o Luciano. É assim que funciona. Ou eu odeio amar o Luciano. É assim que o torcedor de São Paulo se sente na maior parte das vezes. Mas tudo isso que a gente fala do Luciano tem um simples motivo. Ele é um jogador que está há muito tempo no São Paulo, é um jogador que está muito perto de marcar 100 gols com a camisa do São Paulo. Ele chegou para a temporada de 2020, foi comandado por Hernan Crespo, e aí tem mais uma situação. O nosso Luciano, ele chega e conquista o seu primeiro título com o Crespo. E agora o Crespo pode fazer de novo uma marca, pode estar ao lado do Luciano para mais uma marca importante na sua carreira. O primeiro título com a camisa do São Paulo foi com o Crespo. E agora, essa marca de 100 gols com a camisa do São Paulo pode ser, deve ser e vai ser no comando de Hernan Crespo. Desde a chegada do Crespo, o Luciano, nos últimos 3 jogos, são 3 gols e 2 assistências. Ele participou diretamente de 5 gols com a camisa do São Paulo nos últimos 3 jogos. Assistência com 2 assistências contra o Bragantino, 2 gols no Clássico e agora 1 gol contra a equipe do Juventude. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês, não sei se vocês sabem, mas é a primeira vez nesse Campeonato Brasileiro que o São Paulo consegue uma dupla vitória na competição. O São Paulo ainda não tinha conseguido 2 vitórias seguidas. E tudo esses números, além disso, é a segunda vez só no ano que o São Paulo consegue emplacar 2 vitórias seguidas, hein? Vai tentar a terceira contra o Flu no domingo, 4 horas da tarde. Mas tudo isso é porque nós agora temos um treinador. Para aqueles que criticavam, para aqueles que, mas o Crespo não vai mudar, né? Porque o Zubeldi... Gente, hoje o São Paulo Futebol Clube tem treinador. É um time que tem padrão de jogo, é um time que tem as suas peças melhor bem aproveitadas, e eu ainda faço essa ressalva. Por que tem as peças melhor aproveitadas? O Bobadilla, por exemplo, era um jogador que estava escanteado. Todo mundo queria esganar o Bobadilla pelo pescoço. Todo mundo, não, negocia o Bobadilla. Não vai ficar. É um jogador que não ajuda. Está jogando fino da bola. Marcos Antônio está jogando fino da bola. Quando eu falo fino da bola, não leve também aquela extremidade, né? É a nova dupla de volantes, né? É o Busquets
e o Chá, não. Até porque eu acho que eles são um pouquinho melhores, mas isso aí é uma coisa para uma outra hora. Mas são jogadores que estavam longe de estar na sua melhor forma, estavam longe de estar no seu melhor momento. E o Crespo extrai, posiciona esses jogadores para que possam render. Além disso, nós também temos aí 2 bons jogos do Wendel. Se esse jogo contra o Juventude não foi aquele jogador que falou, chegou o Wendel do Porto, mas foi um jogo ok. E para o Wendel, que vinha jogando muito mal no São Paulo, já são 2 jogos importantes. O Wendel, que ganhou a posição do Enzo Dias, porque o Enzo Dias teve uma indisposição. O Enzo não jogou nesse jogo porque estava mal também, não estava muito bom ainda, ele perdeu peso, né? Acho que deu aquele piriri, aquela coisa toda. Igual quando dá intoxicação alimentar, quando aí pega virose, né? Acho que ele pegou virose, né? Bebeu água da torneira, né? Ele estava fazendo tratamento e pegou virose. Mas deve ter perdido peso lá, teve que tomar aquele soro com gosto ruim da bexiga, que fala que é para hidratar, medicação de flora intestinal, Gatorade, aquelas coisas todas, para dar uma arribada no Enzo Dias, né? Que entrou, mas ele estava com cara de doente ainda, né? Você vê o Enzo Dias assim. Sabe quando você come aquele podrão naquelas barraquinhas de procedência duvidosa, mas você está com fome, aquela coisa toda, você mastiga, e aí o outro dia cobra de você. Mais ou menos isso. Né? Enfim, brincadeiras à parte, o Wendel fez uma boa partida ok para o Wendel. Ferreirinha, partida de ok para cima, fez uma boa atuação. E que jogada do Ferreirinha, e tome-lhe caneta e sai jogando. Não é mesmo? Bem demais o Ferreirinha. Entregou para o Marcos Antônio, que poderia ter feito toda a situação, batido para o gol, se consagrado. Ele olhou o Luciano e falou: Luciano! E o Luciano foi para a rede, não é mesmo? São Paulo faz uma vitória importante, faz uma vitória necessária. O pessoal da zaga, acho que não tem o que dizer, pouco foi exigido. O time do Juventude é uma das piores defesas do Brasil, dos piores ataques, não, é uma das piores defesas do Brasil, também não é um dos melhores ataques do Brasil. Então, a defesa não foi exigida. Porém, eu acho que tem 2 jogadores que a gente precisa falar que fizeram partidas muito abaixo. Por mais que conseguiu uma finalização, uma coisa ou outra, o André Silva não está legal, não fez uma boa partida, mas ele é isso, ele oscila. Eu só acho que foi pago muito caro num jogador como o André Silva, ele vai oscilar, vai fazer todas essas partidas boas e ruins, e está tudo certo, porque ele não é um Caleri, ele não é um França, ele não é o Luiz Fabiano, está muito longe disso. Mas, ok, a gente aceita, só não aceita o valor que foi pago nele, 28 milhões, se não estiver enganado, ou alguma coisa parecida com isso. Agora, a gente precisa comentar mais uma vez uma partida muito, muito séria, hein? Meu Deus do céu, Cédric de novo não conseguiu acertar cruzamento, errou passes, errou dribles, errou tomadas de decisões. E talvez a decisão que ele tenha tomado que mais prejudicou o São Paulo no jogo foi a decisão de ter entrado em campo. Né? Ter aceitado que o Crespo falasse: você vai, tá, Cédric? Ele fala: não, hoje eu estou de boa, viu? Hoje eu vou ficar no banco, vou ajudar a cuidar do Enzo Dias, que não está legal. Pô, pelo amor de Deus. São Paulo precisa contratar um lateral direito. Olha que loucura. E renovou com o Cédric até o final de 2027. Hein? Contrato renovado. Está pensando o quê? São Paulo sempre fazendo as suas pataquadas, não é mesmo? Mas a gente precisa falar que, mais uma vez, não foi bem mesmo, o Cédric Soares, que vinha fazendo partidas ok, nota 5, quando estava muito bem 7, e também não é muito mais do que isso. Mas faz aí 2 jogos que, pelo amor de Deus, hein, Cédric? Pelo amor de meus filhinhos. O Mike, dando tudo certo, deve tomar a posição com muita tranquilidade, a não ser que a experiência do Cédric pese na hora do Crespo tomar essa decisão. Porém, entretanto, todavia, o Cédric aí deve perder a vaga para o Mike. E essa partida contra o Juventude, além de expor que o São Paulo precisa dessa peça na lateral direita, o Crespo também acabou mandando um recado para a diretoria. Estou improvisando o Bobadilha nessa, tá?
porque eu estou sem a peça que joga por ali. E ao contrário do Zubeldia, ele não inventou de colocar o Ferrarese. Não desfez os 3 zagueiros, manteve o Ferrarese para o lado direito na defesa e empurrou o Bobadilha para lá, dando um recado, deixando muito claro: no meu time o Ferrarese não joga de lateral e eu preciso de um outro lateral. Se não for o Mike, eu preciso de mais alguém, porque só o Cédric não vai dar. O Crespo passa o recado, e ele passa recados de forma direta, como foi algumas vezes em coletiva, e também de forma indireta, de forma que a diretoria entenda o recado. Então, no campo, ele também passa os seus recados, mesmo. Outro recado que o Crespo passou no campo, e esse recado é um recado muito bacana, é que o Luan pode ganhar mais chances. E é muito bom ver o Luan de volta. A gente falava, o Luan é um jogador que, se recuperado, se com vontade, é uma peça que pode ajudar muito o São Paulo. E o Luan ajudou, entrou em campo, é bom ver o Luan voltando. E ele é São Paulino, né, gente? A gente sabe disso. Eu entendo que só ser São Paulino não quer dizer muita coisa, né? Não dá o aval para ser titular, para jogar. E eu acho que nem é isso que o Crespo pretende com o Luan. Mas colocando ele em campo, mostrando para ele que ele pode sim ter oportunidades, o próprio Luan acredita que pode ser peça importante nesse São Paulo. Então, o Luan jogando como vindo do banco, como uma peça na rotação, ele pode ajudar. E ajudando é um reforço que o Crespo recupera. De jogador escanteado a opção para ajudar o São Paulo. Mais uma vez, eu acho que tem muita gente na frente dele, acho que até, ou de repente o próprio Negrucci pode estar ali para ter uma oportunidade, porém, o Luan, recuperado, em forma, com vontade, pode sim ajudar e muito o São Paulo Futebol Clube. Um reforço que o Crespo traz, porque o Luan estava escanteado e tudo indicava que ele não jogaria com o Zubeldia. Reforço daqueles que estavam parados, guardados, jogados num canto, e o Crespo traz, motiva, e a gente lembra que o Luan, com o Crespo, fez gol até em final de Campeonato Paulista. Crespo recuperando o Luan, é mais um ponto para esse Crespo, para esse treinador espetacular, e também ponto para o São Paulo, que ganha mais uma opção no meio-campo. Oh, meu Deus, como é bom! Como é bom ter treinador. E muita gente achando que o Zubeldia era o ideal para o São Paulo. Meu Deus, imagina só. E o Crespo está fazendo das suas aí para que o São Paulo possa jogar a Copa do Brasil com tranquilidade. Lembra que o Crespo disse, vamos lá? Na coletiva de apresentação ele disse, vamos priorizar o Campeonato Brasileiro para termos tranquilidade para jogar as Copas. Ou seja, ele deixou claro que a meta dele era se afastar da bagunça. São Paulo hoje é o 12º colocado. Contra o Fluminense em casa, pode ainda se afastar mais para na próxima quinta-feira receber o Atlético Paranaense e fazer com que o que o São Paulo possa ter aí uma tranquilidade para jogar frente à equipe do Atlético, porque a gente lembra, o São Paulo precisa fazer um resultado em casa, porque vai decidir em Curitiba, na Arena do Atlético, que voltou a ser a Arena da Baixada, não é mais Telecom Arena, enfim, tanto faz, não é mesmo? Vamos falar sobre essa situação aí, esse zagueiro que está procurando um time no futebol brasileiro, Kurt Zouma. 30 anos para ele, francês, estava no mundo árabe, saiu de lá e está buscando desafios aí no futebol brasileiro. Alguns times teriam aberto conversas com o seu empresário para entender qual é a situação real desse jogador e, de repente, um deles pode ser o São Paulo? Pode. Você acha provável? Muito pouco, porque é um jogador que deve ganhar muito, é um jogador que vem aí do mercado onde o dinheiro rolava solto, e a gente hoje espera que
o São Paulo tem um pouco mais de consciência financeira. Como a gente disse aqui alguns vídeos atrás, o São Paulo vai ter que ser aquele time que é igual o trabalhador da classe média, né? O brasileiro da classe média. Inventivo nas coisas que vai fazer para poder seguir a sua vida da melhor forma possível. Ele que tem passagens pelo Chelsea, pelo West Ham, futebol inglês, futebol árabe, pelo próprio futebol francês, o São Paulo ainda busca esse zagueiro. E o Zouma, o Kurt Zouma, é um zagueiro que se encaixa muito bem naquilo que o São Paulo precisa. Lembra quando foi falado que o São Paulo precisa ou vai atrás, vai buscar peças similares ao Danilo do Flamengo, que atua na zaga e na lateral. O Kurt Zouma atua na zaga e na lateral. Será um indício? Você acredita nessa contratação? Será que vale a pena um esforço para trazer esse jogador? 30 anos. Experiência? Tem. Qualidade? Tem. Bola? Tem. Se chega para o São Paulo, chega para ser completamente titular, hein? Hoje, ele chega, acho que qualquer time do Brasil, ele chega para ser titular. Mas esse jogador deve aparecer no Atlético Mineiro, por mais que tenha aqueles problemas, o Atlético Mineiro é um dos que pode fazer proposta para ele, deve chegar no Palmeiras ou no Flamengo, que resolveu rasgar o dinheiro e gastar com todo mundo e comprar todo mundo e todos, não é mesmo? Enfim, você aceitaria o Kurt Zouma no São Paulo? É Zouma, não é Zuma, tá? Porque o Zouma é da Patrulha Canina, é Kurt Zouma. Antes que você resolva aí acionar um dos cãezinhos da Patrulha Canina, chamando ele de Kurt Zouma. Né? Enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, comenta aí o que você achou da vitória do São Paulo, da vitória do time do é isso, né? Eu estou me embaralhando todo, porque está chegando um monte de notificação no meu telefone e não é gol do Rony, é gol do Luciano, faltando 3 para chegar a 100. A pauta rabiscada, a gente amassa a pauta, joga a pauta fora e vai embora. Tchau.